Programa de hoje. Um dos homens mais aclamados da nação. Nós vamos incentivar a iniciativa privada. O cara foi um dos maiores ministros da infraestrutura. Agora segue mantendo a ordem e o progresso do estado de São Paulo. Sempre é um prazer estar aqui. É verdade. Muitos aplausos para o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio! O Tarcísio. O Tarcísio, a última vez que você veio aqui foi antes da eleição. Aí, Como o tempo Não, passa? foi depois. Não? Foi depois. Foi? A última vez eu saí de dentro de um trem. Lembra que o cenário tinha um trem? Ah, é verdade. Então, Foi 23, foi depois da eleição. foi depois da eleição? Foi. Pô, passou o tempo. Mas faz tempo, hein? Faz tempo. Te amou bastante. Faz tempo. Saudades. Saudade! Presença da Jess, hoje aqui. Jess é a nossa honra. companheira aqui, Competente. também para fazer as perguntas pro Tarcísio. Ô Tarcísio, a gente tava com... Se tudo aquilo lá que tá com o Morgado for pergunta, eu tô ferrado. Né? Tá. Aquele briefing todo Aqui, lá. ó, quem mandou Isso demorar é boleto pra voltar? pra você Aqui, pagar. Ô Tarcísio, Olha o tamanho do briefing do cara. Vem, vamos lá. Terrei. o Fuzil tava mostrando lá agora uma obra, é sua aquela obra? Lá do Rio Pinheiros? Da usina. Da usina, da traição? Não, aquela lá é privada. Aquela lá é da JHSF. Mas o que vai ser ali? Ali vai ser um espaço de convivência, ali vai ter um restaurante, ali vai ter a ligação das duas margens do Pinheiros, né, para quem vai de um lado para o outro. Então tem uma área comercial e também uma área de eventos. A Então, editora Abril tá lá. Mas a editora abriu a própria sede da JHSF. Ó, o Boni chegou cedo hoje. JHSF. Olha lá, temos ganhando da Globo já. Você só vai na Já? Globo, né? Você Não, vai lá Globo com a ele Sadia gosta. que ela é mais bonita. Ele fala, Sadia é mais bonita? Os caras são esquisitos. Vocês são muito esquisitos. Ô, Tarcísio, mas lá tem que despoluir, né? Tem que despoluir. Agora, quando se fala em Tietê e Pinheiros, e sempre se pensou, poxa, nós temos que despoluir o Tietê, nós temos que despoluir o Pinheiros, só tem um jeito de fazer isso. É saneamento básico. E os números do saneamento de São Paulo, por incrível que pareça, o estado mais rico do Brasil, eram muito ruins. Isso explica por que a gente resolveu investir na questão da Sabesp. Que é uma coisa que, obviamente, traz um desgaste, as pessoas questionam, muitas vezes as pessoas não entendem, mas a finalidade é a gente chegar na universalização do saneamento. Só para você ter uma ideia, sabe quanto Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar tratavam de esgoto em 2022? Zero. Zero. Estão tratando hoje 65%. Caramba, zero em 2022. Zero em 2022. Zero. Zero. Vamos pegar Perus. 400 mil habitantes em Perus, ok? É o tamanho um pouco menor do que a cidade de Bauru. Sabe quanto é que Perus tratava de esgoto? Perus, Zona Norte. E a pessoa não sabe, porque a pessoa está dando descarga lá, beleza, está funcionando normal. Só que aquela carga, aquele esgoto, está indo para o Ribeirão Perus, está indo para o Juqueri e estava indo sem tratamento. Aí nós fizemos lá 41 quilômetros de rede coletora, coletor tronco, são 7 estações elevatórias, uma estação de tratamento e a gente sai de 0 para 100%. A gente está tratando agora 50%, são 50 mil residências conectadas e com coleta e tratamento de esgoto e em outubro a gente vai ter 100%, ou seja, 90 mil residências, 400 mil pessoas de Perus com coleta e tratamento de esgoto. Era uma coisa que não tinha. Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Sabe quanto é que tratava há pouco tempo atrás? 2%. Está tratando 45%, chega no final desse ano tratando 78%. A cidade de São Paulo tratava 85%. Hoje está tratando 92%. E aí a gente começa a ter perspectiva de melhorar Tietê e Pinheiros. Quer ver outra coisa? Se não fizer isso, não tem jeito. Não tem jeito, porque a descarga é enorme. Sabe quanto é que a gente trata a mais por mês? As pessoas não fazem a menor ideia disso. A menor ideia. 10 bilhões de litros de esgoto a mais por mês. Isso significa que a gente despeja in natura nos nossos mananciais 22% menos esgoto. E quando chegar em 2029, a gente chega na universalização. Aí a gente vai ver a carga orgânica diminuindo, a gente vai ver Tietê e Pinheiro sendo despoluídos de verdade. Porque se você não faz o saneamento, isso não é possível. E no final você tem que olhar as pessoas. Você quer ver uma coisa? As pessoas dos núcleos informais consolidados, as pessoas das áreas rurais estavam fora dos contratos da Sabesp. A Sabesp não chegava na favela, a Sabesp não chegava na palafita, agora está chegando. Então essas pessoas estão sendo alcançadas pelo saneamento básico. E aí a gente está falando de mais de 1.400.000 residências que tiveram ligação de esgoto realizada. E a rede muito antiga também, né? Rede tem com essa coisa, né? 50, 60, 70 anos.
Em alguns lugares da cidade, rede de amianto. Então, uma rede que já está esfarelando, que está se desgastando, aí a rede estoura com facilidade, porque a rede é antiga. Quando você pega o que está previsto no contrato, nós temos 2 ciclos de investimento. O primeiro, até 2029, que é o da universalização, é alcançar todo mundo que estava fora do saneamento. E tem um segundo ciclo, que já está sendo realizado agora e que vai até 2034, que é a substituição de toda a rede. A modernização da rede, a sensorização da rede, é a gente colocar aí sensores, né? A gente diminuir a perda. Sabe quanto é que a gente perde por segundo na rede de São Paulo hoje? 5 metros cúbicos por segundo. A gente perde 5.000 litros por segundo. A gente está conversando aqui e a água é tratada, está indo embora. Por uma rede que é muito antiga. Que é a rede velha, né? Que a rede é muito velha. Então é esse cenário também que a gente vai mudar, investindo aí 70 bilhões de reais até 2029, num contrato que ao todo vai ter 260 bilhões de reais. Boa, a gente não Até sabe... 29, 70 bi. Até 29, 70 Para bi. trocar a rede. Para a gente universalizar, para a gente levar água para quem não tem, levar esgoto para quem não tem. Vou dar alguns exemplos aqui que às vezes as pessoas não sabem. O pessoal de Santo Inês, lá em Caieiras, não tinha água até hoje, agora está recebendo água. Vila São Francisco, em Poá, não tinha água, está recebendo água. Cantagalo, em São Bento, Sapucaí, não tinha água, está recebendo água. Porque as pessoas que não têm o esgoto, tá lá, o esgoto está indo para os mananciais, ela não está percebendo, mas está indo para o manancial. E agora a gente está coletando e tratando. Agora, e as pessoas que não tinham água potável? Essas são muito impactadas quando a gente consegue levar água. E aí é uma festa. Não dá para imaginar uma pessoa que não tem água. A essa altura do campeonato, no estado mais rico da federação. E isso acontece. Quer dizer, mesmo o estado mais rico da federação tem esses problemas que são crônicos de saneamento básico. E aí a gente percebe por que o Tietê e o Pinheiros estavam tão poluídos, estão tão poluídos até hoje. E é esse cenário que a gente vai mudar com os investimentos que vão chegar. Ô, Tarcísio, eu queria falar sobre a Cracolândia, né? Porque... O Gordão tá bravo, hein? Tá bravo guarda a com você. Juju daqui a pouco. Ainda O não. Gordão tá bravo. Pedir os boletos Ainda do não. IPTU. Não, o IPTU eu já pedi pro Você prefeito. sabe que um dos programas mais legais que eu já fiz, na verdade, um dos eventos foi com ele. O Talk Show. Talk Show. Né? Muito e bacana. foi legal pra Ele era de caramba. Nutella. E nós terminamos cantando Boate Azul. Tá vendo Maravilhoso. só? um clássico do sertanejo. Sim. Que Até foi, o final do programa eu vou mandar pra turma. que foi composta por causa da morte do Papa João XXIII. Sabia disso? Não. Olá. Por causa do luto da morte do Papa João XXIII. O que acontece? Os autores da música iam fazer um show em Apucarana, no Paraná, numa boate chamada Blue Night. E aí o Papa João XXIII morreu. E foi decretado luto oficial. E aí tudo fechou. E aí ficou aquele negócio, fechou tudo, a gente ia fazer o show, não tem mais onde se apresentar, e o que eu vou fazer agora? Não tenho pra onde ir. Nasceu a letra de Boate Caramba. Azul. Ô, que lindo. Tá vendo só? Aí, ó. Aí, ó. Vou achar e vou mandar aqui pra gente Sorte passar que daqui a não foi o pouquinho. Caneta azul, né? Ô, Tarcísio. Tem uma boate Aí. aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Dama da noite. Fecharam-se as portas, sonho de novo sair. Caramba, O Tarcísio é afinado, velho. Saudade da Boate Azul, Ei, Morgadão. saudade. dupla Morgado Tarcísio. Tá vendo só? Vamos embora. Agora vamos falar da Cracolândia, porque o centro lá que a gente está acostumado, né, já né, se esvaiu ali. Só que muita gente, inclusive eu, que moro na Zona Norte, a gente vê muita concentração espalhado. Como que está sendo essa preparação aí? Porque o pessoal está chamando de mini Cracolândias, né? Espalhados pela cidade. Tem na Zona Leste, na Zona Norte, onde eu moro, a gente vê concentração também. E junto disso, o que a gente vê é aumento de roubo de celular, quebra vidro de carro e tudo mais ali na região ali da Taliba Leonel, que é próximo de onde eu moro, e outros pontos das cidades que a galera sempre manda. O que o governo está fazendo em relação a isso também? Vamos lá. Primeiro, a questão do enfrentamento da Cracolândia foi um enfrentamento super difícil, super técnico e que envolveu aí a aliança de várias políticas públicas. Então, algo que a gente se acostumou a ver e fazia parte, né, da geografia, da paisagem de São Paulo durante muito tempo, 30 anos, ninguém resolvia. Só para você ter uma ideia, quando eu era candidato, eu fui para a Cracolândia para fazer um filme, para usar na campanha.
E eu achei aquele negócio, fizemos o filme, depois quando eu fui para a ilha de edição e estava vendo o que a gente tinha produzido, eu achei aquele negócio tão pesado que eu resolvi não usar na campanha. Não usei aquele filme. E eu digo, bom, nós vamos ter que acabar com isso. E acabar com a Cracolândia significava entender como é que ela funcionava. Então, olha, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu tenho que abrir os braços de assistência e mudar a lógica e a estratégia de terapêutica, porque no passado diziam o seguinte, olha, não é possível recuperar essas pessoas. E a gente disse, não, é possível. Por isso que a gente acabou com aquele centro de referência de álcool e outras drogas, que fazia administração contínua e paliativa de droga. A gente disse, não, vamos fazer isso. Abrimos 700 leitos de retaguarda para fazer desintoxicação segura. Criamos casas terapêuticas, espaço prevenir, e a partir dali a gente conseguiu de fato fazer o tratamento das pessoas, entendemos como é que funcionava a lógica financeira do crime organizado no centro de São Paulo, porque se você tem a Cracolândia funcionando tanto tempo embaixo dos narizes das autoridades, sim, alguma coisa acontece, algum business forte tem ali por trás, e não é venda de pedra de crack para dependente químico, tem outra coisa. E a gente começou a entender a lógica imobiliária da Cracolândia. Aquele negócio de mudar o fluxo de acordo com o interesse imobiliário, exatamente, jogar preço do imóvel para baixo, comprar todos os imóveis e ali estabelecer negócios de fachada para fazer a lavagem do dinheiro do tráfico internacional de drogas. Então, eles compravam restaurantes, pousadas, ferro velho, reciclagem. E aí você tinha aquele hotel que estava na propriedade de um beneficiário do Bolsa Família, mas que movimentava 200 milhões de reais, sim, por ano. E foram nesses negócios que a gente começou a atuar. E a favela que vocês acabaram. Moinho, né? E a favela do Moinho ali que o Moinho que era o bicho. É. Aí é Clausewitz na veia, né? Porque Clausewitz dizia o seguinte, você só ganha uma guerra quando você conquista o território, destrói o poder militar e subjuga a vontade. Sim. O Moinho era a questão territorial da Cracolândia, ou seja, ali era o grande centro de distribuição. Então eles usavam as pessoas que estavam ali numa condição insalubre, sem a menor infraestrutura, 5, 6, 7 barracos compartilhando um banheiro, e usavam essas pessoas como escudo, né, para que a polícia não entrasse, e ali eles recepcionavam, processavam a droga e distribuíam a droga pelo centro. Então a conquista do Moinho era fundamental. E obviamente, dá o tratamento habitacional digno para as pessoas. Então, as pessoas saíram dali para moradia digna, para apartamento, algumas já para apartamento próprio, outras estão esperando o apartamento porque querem que ele seja em determinada localidade e hoje estão no aluguel social, mas elas vão para o imóvel definitivo, todos irão para o imóvel definitivo, todo mundo recebeu o imóvel. Das 916 famílias, hoje nós temos ali cerca de 15 e daqui a pouco não teremos nenhuma, e o Parque do Moinho vai ser transformado num espaço diferente, vai ser o Parque do Moinho com uma estação da CPTM. Então a gente vai ter parque e estação da CPTM, vamos mudar ali o posicionamento dos trilhos, que para nós ali vai dar até mais eficiência na operação ferroviária, e isso vai fazer parte de uma grande quantidade de intervenções que nós vamos fazer no centro, porque vai ter o Boulevard da Cultura, na extensão ali da Júlio Prestes, da Estação Júlio Prestes, da Sala São Paulo. A gente vai ter o Hub de Inovação, onde a gente vai incubar startups de tecnologia, tem o Centro Administrativo de São Paulo. Então as coisas vão mudar. Mas a juíza já brecou lá. A canetada lá na São João. A juíza já parou. Daqui 10 anos vocês vão ver lá o... A Times Square. A Times Square já era, amigo. Nada, daqui a pouco isso reverte, porque é bom para São Paulo, é bom ter um lugar iluminado, que vai favorecer a circulação das pessoas. A gente tem que realmente inovar, ser disruptivo. Eu tenho certeza que quando tiver instalado as pessoas vão gostar, eu não tenho dúvida disso. E aí, por que quando o Ministério Público enche o saco tanto assim? São visões diferentes, tem uma independência de atuação, mas no final das contas você tem que ter constância de propósito. Por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria foram muito parceiras nesse movimento todo que a gente fez na Cracolândia. Então, às vezes, por uma iniciativa isolada, isso aqui é ruim, a pessoa vai lá, tem, né, a prerrogativa de ação, acaba agindo, mas quando estiver pronto, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tem um lugar iluminado, sim, onde vai andar à noite. Mas, vai por exemplo, o Rodoanel não sai por causa disso, pô. Não está pronto. Assim, a primeira fase está pronto. Não, a segunda fase não está pronto. Você me falou que não dá para fazer não está pronto, não. Vamos por parte que a gente está falando das mini Cracolândias, ele não terminou de falar. Pera aí, gordão, pera aí, dá licença. Só a Cracolândia. Mas me fala uma coisa. Rodoanel está pronto. Não tá, não. Não, deixa eu falar. Da Dutra até a Fernão está pronto, está funcionando. Da Fernão até Raimundo Pereira de Magalhães fica pronto em dezembro. A obra está andando bem. Vai lá, hein? Você assinou aqui, hein? Não, lembra? Vai acontecer, a gente vai entregar. E o que acontece, Morgado, com relação aos outros pontos? Dependente químico, infelizmente, você continua tendo, porque as pessoas, elas
têm os seus dissabores da vida, vão para a rua, viram às vezes pessoas em situação de rua, se entregam às drogas, e a gente continua tendo isso na cidade toda. A grande questão é o seguinte, quantas dessas... O pessoal fala muito em espalhamento da Cracolândia, o que é falso. Por quê? Quando a gente cuidou da Cracolândia, a gente fez o banco de dados de todo mundo. Porque se a gente não chamasse as pessoas pelo nome, a gente não ia resolver o problema. Então, qual é a história de vida dessa pessoa? O que ela fez antes? A gente cruzava com a base de dados do CAGED, com a base de dados da Justiça, para saber se essa pessoa era egressa do sistema prisional ou não, porque era uma informação importante. 60% dos frequentadores da Cracolândia eram egressos do sistema prisional. Então, com isso, entendendo a história de cada um, a gente podia tratar. Hoje, menos de 10% das pessoas que a gente encontra por aí, ainda em situação de dependência química, passaram em algum momento pela Cracolândia. Então, são pessoas novas, são pessoas que estão voltando para a dependência ou que estão entrando na dependência. E o que a gente está fazendo? Ampliando os nossos braços de assistência. Então, onde a gente vê um acúmulo de pessoas, a gente vê pessoas em situação de rua, a gente faz abordagem. Tanto com assistência social do Estado e assistência social do município. A gente leva para a estrutura de suporte que foi montada, para a estrutura de assistência que nós temos, para os leitos de retaguarda. Então, a mesma coisa que a gente fez na Cracolândia, a gente está fazendo em outros pontos também. A gente vai continuar tendo pessoas que se entregam à dependência e a gente vai continuar buscando essas pessoas e tratando essas pessoas. Então, para nós, tratar é fundamental. Então, toda vez que a gente vê uma aglomeração, a gente vê pessoas na situação de dependência química, a gente aborda. E tem algum telefone que, por exemplo, quando a pessoa no bairro vê aquela aglomeração, porque assim, obviamente, o Estado, o município não consegue chegar e às vezes ver onde está essa aglomeração. Tem algum para denunciar, falar assim, ó, aqui está toda criando. a nossa rede de assistência, né? Nós temos os CRAs, que são um ponto de apoio, isso pode chegar, a informação pode chegar para nós por meio dos CRAs, pode chegar por meio do 90, pode chegar por meio do 93, onde a pessoa nos conectar, a gente vai lá realmente tentar resolver o problema. As pessoas têm nos mandado a informação por meio das redes sociais, a gente pega essa informação, passa para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria de Segurança Pública. Por exemplo, quando a gente começou a operar a linha 17, aquela da Copa do Mundo, de 14, que ficou pronta para a Copa, de 2026. Isso. Né? As pessoas, a gente começou a ter, ali nós temos venda de droga. E começou ali embaixo, né? Se você pegar do lado da estação Brooklyn do lado Paulista, da casa da Paulinha ali, a gente tem um problema de venda de droga lá. Então, o que aconteceu? Aí fizemos ação de polícia, melhoramos o policiamento e ação de assistência social para pegar aqueles dependentes químicos e levar para tratamento. Então, é um trabalho constante, isso não vai parar, não tem como parar. Toda hora você vai ter um dependente químico entrando, indo para a rua, tendo problema, e a gente vai ter que ir lá resgatar essa pessoa, buscar assistência, é o que a gente vai fazer. Ô, Tarcísio, você é um cara que enfrentou aí o PCC. Você, lá no começo do ano, lá no litoral. Apanharam lá. O seu também, o nosso querido The Hit. Verdade. Fez um trabalho lá, os caras bateram em você e tal. E agora o Trump classificou como terrorista. Você acha que isso é bom ser classificado como terrorista o PCC? Você que esteve lá e viu o que esses caras fazem. Vamos lá, vamos separar o problema por partes, né? Primeiro, vamos falar da definição em si. Já se tentou classificar organização terrorista no âmbito da Organização das Nações Unidas diversas vezes e nunca houve um consenso. Então, cada país tem a liberdade de fazer a sua classificação e os americanos fizeram. Eles classificaram agora o PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, como já tinham classificado antes organizações criminosas, né, do crime organizado, do tráfico de drogas, do México também, como organizações terroristas. Então, isso não é novidade, o americano pode fazer isso. Eu entendo que isso é positivo, porque, no final das contas, cria um braço de cooperação para que a gente possa trabalhar melhor essa questão do crime organizado. O crime organizado tem que ser trabalhado em várias frentes. A questão territorial, a questão financeira. Então, a asfixia financeira é fundamental. A gente ouviu tanta coisa sobre o crime organizado ao longo do tempo e foram coisas que a gente tentou enfrentar ao longo desse período. Por exemplo, a inserção do crime organizado no setor de combustíveis. Houve operação nisso, né? Carbono oculto, Poço de Lobato. A inserção do crime organizado no setor de transportes. Teve operação fim de linha, se entrou nisso. Se entrou na questão das fintechs, se entrou na questão dos brinquedos, se entrou na questão dos motéis, se entrou na questão de outros negócios, revenda de carro importado, organização social de saúde. Então, onde o crime organizado vinha lavando dinheiro de forma ilícita... muito dinheiro, muito dinheiro. O tráfico internacional de droga dá muito dinheiro. Houve a ação do Estado. Só para você ter uma ideia, tem muita lavagem de dinheiro no exterior.
E os americanos perceberam isso. Então, grupos brasileiros que iam lá, lavavam dinheiro lá fora com braços e células do crime organizado nos Estados Unidos. Então, isso faz sentido. Do ponto de vista do americano, a classificação. Do ponto de vista nosso, eu entendo que é mais uma arma, mais uma ferramenta para a gente aumentar a cooperação internacional, usar a tecnologia, sobretudo de rastreamento de recursos, para mitigar esse problema, para fazer asfixia financeira. Porque a gente só vai ser eficaz quando a gente fizer realmente asfixia financeira, e aí a gente vai ter uma chance de sucesso aí contra o crime organizado. E aí lembrar uma coisa: boa parte dos crimes que a gente observa, mesmo os crimes patrimoniais, estão relacionados ao tráfico de drogas. A maioria absoluta dos homicídios que nós temos no Brasil estão relacionados com o tráfico de drogas. Vou dar um exemplo do estado de São Paulo. Se a gente pegar a pesquisa Atlas que saiu agora, o estado de São Paulo tem os menores indicadores criminais do Brasil. É o estado mais seguro do Brasil. Onde é que os indicadores são piores? Vale do Paraíba. Por que são piores no Vale do Paraíba? Porque ali eu ainda tenho alguma disputa de ponto de venda de droga, de organizações do Rio que querem entrar no mercado de São Paulo, no território de São Paulo, e você tem a contenção que São Paulo faz, que o crime organizado de São Paulo faz com relação às facções do Rio. Então tem disputa e ali tem morte. Então ali o índice de homicídio é maior. Então, veja que os homicídios no Brasil têm uma relação direta com o tráfico de drogas. Então, esse é a grande chaga, o grande mal que precisa ser combatido no Brasil. Jazz. Governador, obrigado, viu, Jazz? Nossa querida Jazz. Eu que agradeço companheira aqui essa da Jovem Pan. oportunidade maravilhosa. Um dos grandes pontos aí do concorrente do senhor nessa como pré-candidato aí dentro desse cenário, que é o ex-ministro Fernando Haddad, o acusou de ser subserviente aos Estados Unidos pela defesa aí desse enquadramento dessas organizações terroristas como organizações terroristas. Como que o senhor vê isso e como que o senhor pretende, qual que é a expectativa de reencontrá-lo 4 anos depois daqueles debates que à época ele achava que seria o governador do estado? Bom, 4 anos depois, o que a gente tem? A gente aqui tem muita entrega em São Paulo e ele tem a passagem brilhante pelo Ministério da Fazenda. Ele se tornou o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai, porque todas as empresas brasileiras foram para lá, né? Depois de garantir para o Brasil a maior carga tributária da sua história, uma carga que está batendo quase 22% do PIB, depois de deixar um rastro de empresas endividadas, né, de pessoas inadimplentes, o brasileiro endividado, um recorde de recuperação judicial, um aumento de 7 pontos na relação dívida-PIB, né, um rombo nas contas públicas, né? A gente tem uma conta hoje R$1 trilhão mais cara na energia que todos os brasileiros pagam, né? Então, depois desse fracasso retumbante no Ministério da Fazenda, eu vou reencontrá-lo. A gente aqui em São Paulo, em contrapartida, acabou com a Cracolândia, estamos terminando a obra do Rodanel, vamos fazer túnel Santos-Guarujá, né? Melhoramos nossos resultados na educação, criamos um melhor programa de saúde da nossa história. Na semana passada saiu a classificação dos hospitais do SUS. 8 entre os 10 melhores hospitais do SUS do Brasil estão em São Paulo, são de São Paulo. Criamos a tabela SUS paulista, então nós temos bastante coisa para mostrar. E ele fala demais, né? Porque assim, como ele não tem o que mostrar, isso me lembra também sertanejo, viu, Morgano? Me lembra aquela música do Leandro e Leonardo. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Não... Porque ele só fala de mim. Exatamente. Ele é a referência, o dia todo gravando vídeo de mim, falando mal de mim. Sim, cara, apresenta... Ele é um fã. É um fã, deve ser. Ele devia apresentar um projeto para São Paulo. Projeto cara, não tem, né? Você quer ser governador de São Paulo? Fala o que você pensa para São Paulo. Fala o que você vai fazer diferente. Fala o que você pensa. Toca um violão. Toca um violão, hein? Tem um charme na viola. Quero ver você tocar a viola. Ele canta. Não toca, mas canta afinado. E tem um queixo bonito também. Então, assim, o cara só fala bobagem. Então, não tem subserviência nenhuma. Aqui tem expectativa de combater o crime. Aqui nós combatemos o crime. Isso aí. Só para você ter uma ideia, essa pesquisa Atlas também foi reveladora. A gente hoje tem o menor indicador de homicídios, latrocínios, roubos em geral, roubo de veículo, roubo de carga desde o início da série histórica, desde 2001. Aumentamos a nossa força policial em 17 mil homens, 4 mil viaturas, valorizamos a força policial, mudamos o plano de carreira, investimos em tecnologia, são 612 municípios hoje conectados no Muralha Paulista, quase 126 mil sensores, né, para que a gente pudesse ter a redução dos indicadores que a gente teve. E não estamos satisfeitos, porque a gente sabe que quando tem uma situação daquela de quebra-vidro, a gente fica triste. Quando tem uma pessoa que, com sacrifício, compra um celular e tem aquele celular roubado, a gente não fica satisfeito. Agora, começamos a fazer operação contra os quebra-vidros, por exemplo. Sim. 1.480 pessoas presas. Ótimo. Que envolvidas nesse tipo de ação criminosa. Estamos fazendo operação contra a gangue de bicicleta, que também rouba celular.
Estamos prendendo. A gente criou aqui o SP Mobile, né, para recuperar celulares roubados, para devolver para as pessoas, para inibir a ação do tráfico. E estamos fazendo grandes operações contra receptadores. Ótimo. E vamos ampliar isso. Nós vamos ter grandes operações contra receptadores de celular. O Nico vem aqui, sempre fala e está na escuta aí. Ele fala sempre disso também. Deixa eu só fazer um breakzinho. Sinal, grande secretário de segurança também, o Nico, viu? Fazer um break rápido agora para nossa rede de rádio. Tarcísio está aqui com a gente. Boa. Governador de São Paulo, pré-candidato à reeleição. Que beleza. Aproveitando... Diz que ele queria mesmo ser presidente da República. Ouvi dizer. Mas isso eu vou falar no próximo bloco. Isso eu vou falar no próximo bloco. Vocês, nós vamos entrar lá. Na boate azul. Tarcísio aqui com a gente. Tarcísio DF, Tarcísio GDF. É Gomes de Freitas, Tarcísio GDF. Gomes de Freitas, Tarcísio GDF, para você seguir e acompanhar o trabalho do governador aqui nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Chore por mim. Fazer uma pergunta em relação a isso que você falou, Emílio. Eu acho que o Tarcísio, ele estava com a bola da vez para a presidência da República e ele sabe disso. Né? Eles querem. Ele sabe disso. Mas quando você tem uma grande popularidade para o governo, por que não, né? Esperar o tempo passar. O seu apoio político para o Ricardo, para o prefeito de São Paulo, contra o Pablo Marçal, elegeu ele sem dúvida. E você agora tem alguns candidatos da direita, o Flávio Bolsonaro. Existe uma grande disputa também do Zema, que possivelmente pode até se juntar com o Caiado. Como que vai o seu apoio político agora? Porque você precisa batizar alguém também. Não, o meu apoio político está dado. E eu fui muito claro desde o início. E eu preciso ser coerente também. Desde o início que eu cheguei aqui, e aí sempre falei da minha gratidão ao presidente Bolsonaro, que me abriu essas portas, né? Foi uma pessoa que me colocou nesse cenário, me deu aquela oportunidade de ser ministro. E lá atrás eu dizia, olha, meu candidato vai ser o Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. O Bolsonaro indicou o Flávio, então meu candidato é o Flávio. Ponto, isso está fechado. Porque eu entendo que a gente precisa ter um projeto de direita e esse projeto tem que ser liderado por alguém. Nós vamos ajudar a construir um projeto de Brasil, a defender esse projeto de Brasil. Eu entendo que também há pouco espaço para a terceira via, há pouco espaço para outras candidaturas. Por quê? De certa forma, você pega o Caiado, foi um grande governador em Goiás, né, tem uma aprovação muito robusta lá, fez um grande trabalho, tem uma história política consolidada. O Zema fez um grande trabalho em Minas. O Zema herdou Minas Gerais, absolutamente destruída, né, pela gestão do PT, porque o PT é assim, é igual cupim, né, onde passa come tudo. É verdade. Né, destrói tudo, não sobra nada, terra arrasada. E o Zema assumiu esse cenário de terra arrasada, recuperou Minas Gerais, fez um grande trabalho, é um cara competente, é um cara sério, etc. Só que está muito polarizado, então não tem espaço para essas lideranças regionais emergirem como uma liderança nacional. Então a disputa vai ser entre Lula e o Flávio, não há dúvida disso. Então, e aqui nós vamos fazer o nosso trabalho para ajudar o Flávio a derrotar o PT e a gente ter uma perspectiva e um projeto de Brasil. Ô Tarcísio, você falou do Jair Bolsonaro, você se encontrou recentemente com o Jair, pretende se encontrar com o Jair antes das eleições. E como é que é essa tua perspectiva de um Jair Bolsonaro que não pode falar na rede social, não pode dar uma entrevista, e você acha que até lá tem chance disso mudar? Acho que foi a grande maldade que fizeram com o presidente Bolsonaro, deixá-lo fora do jogo, não permitir que ele se pronunciasse, porque todos sabem o peso que ele tem, como ele move ponteiro quando ele fala e a capacidade que ele tem de mobilizar as pessoas. Então, uma liderança incontestável. Não tenho falado com ele recentemente, porque a gente está com uma agenda aí muito extensa, mas pretendo falar, até porque o que eu tenho hoje com o presidente Bolsonaro é uma grande relação de amizade. Uma pessoa que foi importante para mim, tenho muita consideração por ele, oro muito por ele, gosto muito dele e é uma pessoa que eu sempre vou estar perto, né? Agora, extremamente injustiçado. Se a gente pegar o processo dele, a gente vai ver uma série de fragilidades, então a gente não pode concordar com tudo que aconteceu e eu imagino que no futuro próximo a gente vai ver a justiça também prevalecendo. O governador, essa questão do senhor não ter entrado como pré-candidato à presidência, a gente tem aí, o senhor até falou, a indicação do Bolsonaro foi o Flávio, então beleza, que siga o Flávio e a gente está junto. Se o Bolsonaro tivesse indicado o senhor, teria seguido? Olha, ele não indicou. E desde o início, ele conversou comigo algumas vezes sobre isso. Eu falei, presidente, a minha intenção é ficar em São Paulo. Primeiro porque é o maior colégio eleitoral do Brasil. Sim. Você também, dentro de uma lógica de time, você precisa também entender qual é o seu papel. E eu tinha um papel de contenção a fazer aqui. Imagina hoje, se eu saísse de São Paulo, quem seria o candidato? Olha o risco que a gente ia ter, ocorrer de, inclusive, perder São Paulo. Sim.
E isso ia ser ruim até para a eleição nacional. Então, aí tinha um pouco de consciência do meu papel nesse cenário, nesse processo. Segunda coisa, eu também estou muito feliz aqui. Eu recebi um grande voto de confiança da população de São Paulo que eu pretendo honrar. Veja, eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo e algumas coisas as pessoas ainda não enxergam o resultado, mas eu já estou vendo o que vai acontecer lá na frente. A questão da universalização do saneamento, para nós, é fundamental. O combate, o enfraquecimento do crime organizado é fundamental. O reestabelecimento da segurança das pessoas é fundamental. O crescimento da educação, hoje, a gente está mandando alunos para o exterior para fazer intercâmbio. Sim. Hoje, a gente tem quase 40% dos nossos alunos do ensino médio fazendo ensino profissional. É um padrão OCDE. A gente tem o mesmo indicador dos países da OCDE. A gente avançou muito nesse cenário. A gente tem escolas e estamos fazendo muitas obras, 169 creches, 84 novas escolas, reformas em quase 4.000 escolas para melhorar a infraestrutura. Então, a gente está vendo o progresso que nós estamos fazendo na frequência escolar. A gente saiu de uma frequência escolar de 78%, chegamos a 91%. Isso significa 300 mil alunos na sala de aula a mais todos os dias. A gente cresceu na alfabetização na idade certa, nós demos um salto, fomos selo ouro do MEC pela primeira vez em muito tempo este ano. Então estamos avançando também, que se você não cuidar da base lá da educação nos primeiros anos, né, do ensino infantil, a gente não vai crescer. Então é a chance que a gente tem de diminuir o nosso gap de aprendizagem. Estamos avançando com isso, melhoramos nosso resultado no Saresp. Então, melhorar a educação é fundamental. Garantir a consolidação do que nós estamos fazendo na saúde, com a tabela SUS paulista. A gente aqui em São Paulo hoje remunera até 5 vezes o que o SUS remunera num procedimento. Então, isso garantiu a sustentabilidade financeira das Santas Casas. Nós tínhamos 8.000 leitos fechados que foram reabertos. A gente abriu 10 novos hospitais. São Paulo fazia 700 mil cirurgias eletivas por ano. Hoje faz 1.400.000 cirurgias eletivas. A gente faz o dobro do que nós fazíamos. Então são pessoas que estão saindo da fila. Tem a terceira pista da Imigrantes, tem o túnel Santos-Guarujá, tem a duplicação Caraguatatuba-Ubatuba, tem o trem Intercidades Campinas-São Paulo, que já está em obra, mas temos que fazer agora Sorocaba-São Paulo. Mas vai demorar, né, governador? Mas puxa, né? Obras de ferrovia por exemplo, o metrô. Certo. O metrô, a gente tem, desde que inaugurou, tem a foto aí do Tutinha lá no metrô, seu Tuto, você viu não? É? Tutinha cabeludo. Criativo. Foi em anos 70, 72. 74, né? O metrô. O metrô de 74 agora, ele tem 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, 104 quilômetros. Diz que você vai fazer 50 quilômetros. Quando você pega as 15 quilômetros... Vamos lá. Tudo bem. E desde 74 até agora foram 100. Você vai fazer 50. Mas quando vai entregar? Isso que nós queremos saber, que a gente já tá velho, né? Não, o Sami não tá com essa juventude. Vamos lá. O Sami já tá mais para lá. Eu já tô esperando o Raposo lá da Granja. Ele vai fazer o que demorou de 74 até agora, ele disse que ele vai fazer metade. Mas o que acontece? Vamos lá. A gente inaugurou agora a linha 17. Né, as 6 estações da linha 17, vamos entregar a 7ª estação agora, que é o Washington Luiz, vai ser entregue agora no final de junho. Final de junho a gente entrega a primeira parte da linha 6 no metrô. Então como é que vai funcionar a linha 6? A gente entrega agora em junho de João Paulo I até Perdizes. No final do ano a gente passa a operar Brasilândia até Perdizes e no ano que vem a gente opera completa até São Joaquim. Só aí são 15 quilômetros de linha, né? A linha 6 completa. Então, final de 27, operando da Brasilândia até São Joaquim e final desse ano da Brasilândia até Perdizes. Aí a gente tem a extensão da linha 2 até Guarulhos, que já está em obra, e essa obra... Esse ano você entrega 20 quilômetros? Esse ano a gente entrega a linha 6 e a linha 17. Estamos fazendo a extensão da linha 4 para Taboão da Serra. Então são mais 3,5 km, 4 km de extensão. Vamos começar a obra do Jardim Ângela e vão ser mais 3, 4 km de extensão, né, para ligar o metrô do Capão Redondo, a linha 5 do Capão Redondo até o Jardim Ângela. A gente quer concluir essa obra em 29. Então tem a extensão da Penha, que a gente começa a escavar agora e a tuneladora já chegou, para levar até Guarulhos. A gente já contratou a obra da linha 19, que é em Angabaú até Guarulhos, tudo até o Bosque Maia. Contrato assinado. Contrato assinado. Tudo obra que já está em andamento. Estamos com o projeto da linha 20 em andamento. Final do ano a gente conclui o projeto, ano que vem contratar a obra. Então, para levar de Santa Marina até o ABC Paulista. A gente vai começar a obra para São Bernardo do Campo. Então, tem muita obra de metrô aí para fazer. Tem uma questão que ficou essas últimas semanas, que é a USP. A USP tem um problema. A sociedade paga para eles estudarem, vira e mexe tem greve,
seja de professores, agora de alunos, e às vezes o cidadão fala, eu estou pagando, muitas vezes para pessoas que teriam condições de pagar. E aí tem uma outra situação. Eu te perguntar, o que vai acontecer com a USP se tem algum projeto de cobrar das pessoas que têm condições de pagar? Porque uma coisa é você fazer uma linha para pessoas de baixa renda. Mas se você for em alguns lugares da USP, por exemplo, na Faculdade de Economia, tá cheio de carro importado lá. E aí perde um pouco o sentido. Eu acho que a bolsa deveria ser para quem vem de uma renda mais baixa. A gente tem até discutido muito isso recentemente, porque tem uma reivindicação de alunos. Olha, nós temos que melhorar nosso programa de permanência estudantil. E aí vamos lembrar, os programas de permanência estudantil das universidades paulistas são os maiores do Brasil. Então, observe que eles estavam com uma bolsa permanência aí de R$800 e poucos, que é mais que um pai de família ganha com Bolsa Família, por exemplo. Né? E isso pode ser melhorado, e a USP já ofereceu uma proposta de reajuste para chegar a R$912, R$900 e poucos. Então, é razoável. O pleito não é razoável a perda de aula, não é razoável impedir que os alunos que querem assistir aula possam assistir aula. Aí o pessoal, e é engraçado, porque o que acontece? Você tem um movimento estudantil que começa legítimo, mas é capturado por movimentos externos, que são movimentos político-partidários. São movimentos de esquerda, né? São movimentos liderados pelo PSTU, PSOL, etc. E aí fica uma salada ideológica em cima de um movimento que nasce de forma até legítima. E aí o movimento fica caricato. Aí o estudante vai lá, estou protestando. Protestando contra quem? Contra o Tarcísio. Né? Por quê? Porque ele cortou dinheiro das universidades. Opa, cortamos? De 19 a 22, as universidades paulistas receberam 49,9 bi. De 23 a 26, 64 bilhões. Então, houve um aumento de 28%. Porque quando você faz as mudanças, por exemplo, no ICMS, Programa de Transação Tributária, a gente veio com corte de benefício tributário, cortamos 30% dos benefícios, o nosso gasto tributário reduziu 5% da receita corrente líquida, no final, você aumentou o repasse das universidades. Então, o repasse para a universidade subiu no período 28%. Então, o que a gente cortou? Não, mas você cortou da educação. Cortamos. O orçamento da Secretaria de Educação em 23 era 29 bi, esse ano é 34. Ideológico. Então aumenta. E as pessoas estão lá falando coisa e protestando sem saber exatamente. Faz boneco só do senhor. Aliás, ficou bem simpático o boneco. Eu até queria pegar para mim. Queimaram, né? Levar para a Copa. Só fiquei chateado porque queimaram. Ô, Tarcísio, você é muito bravo em reunião. Eu queria ter trazido. Você é boneco para mim, não queima não, pô. Eu gostei. Ele faz muita reunião, ele faz muito. Assim, 64 bi. O orçamento da USP esse ano, 9,4 bi. Tem estados da federação que não tem esse orçamento. E quando a gente pensa em orçamento de investimento, o único estado que investe mais 9 bi por ano é São Paulo. Não tem mais nenhum outro. Boa. É bastante dinheiro. E eu acho que isso garantiu, sim, o planejamento e a excelência das universidades ao longo do tempo. Agora, tem um risco aí. Primeiro, se isso não for coibido de uma maneira até firme, esses movimentos, ano após ano, eles vão ficar mais violentos. Sim, exatamente. Eles vão ficar mais intolerantes. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a grande vantagem de uma universidade dessa é a qualidade do aluno. Boa. E esse tipo de movimento afasta os bons alunos. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Os bons alunos vão deixar de procurar essas universidades. Caras dominam tudo. Porque ninguém quer estudar numa escola que tem esse tipo de movimento. E o próprio mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho vê como algo negativo. Mas é só aluno de humanas. Não, até Politécnica faz. É aluno de humanas. Não viu, o Sam é professor. Sim, o Sam é professor. Queria dar aula na USP. Arruma ele lá. É bagunça, a turma de Arruma pra ele lá. E eu sei que você estava lá em Goiânia, você fazia muita bagunça. Agora que você virou séria, eu vou pra Goiânia. Séria. Emílio, eu estudei na USP e eu tenho o prazer de ter como apelido na USP. Barbie fascista era meu apelido na USP. Ô, Tarcísio. Eu adoro. Esse baguncinho. Era a Barbie. Mas no final das contas, você vê o seguinte, estão perdendo oportunidade, porque eu lembro do meu tempo de estudante, eu queria estudar o máximo que eu podia para ter ferramenta, que eu sabia que eu queria estar no mercado, sabia que o mercado ia me cobrar, eu ia ter missão, eu ia ter problemas para resolver, eu queria estar preparado para isso. Por falar, é uma perda de oportunidade enorme. Falar em escola, aquela equação que mandaram para você, que tá tem no YouTube, pega lá no YouTube, o que é aquela equação? O que é aquilo? O que foi aquilo lá, Tarcísio? Eu vou explicar por que eu estou resolvendo a equação aí na rede social de vez em quando. Outro dia eu estava num evento, era uma formatura do Caminhos da Capacitação. Por sinal, é um programa muito bacana, porque a gente está com carretas percorrendo o estado inteiro, um programa da Primeira-Dama, do Fundo Social, e a gente dá
cursos de formação de curta duração. Então a gente vê o que falta no mercado. Às vezes eu tenho um polo metal mecânico, aí falta soldador. Opa, a gente leva uma carreta da indústria e dá o curso de solda. Legal. A gente dá o curso, por exemplo, açougue e padaria. São as áreas mais que tem mais vaga nos supermercados. Os supermercados paulistas têm 40 mil vagas abertas. E a área mais bem remunerada é açougue e padaria, e não tem mão de obra formada. Então a gente dá o curso de açougue, dá o curso de padaria, dá o curso de solda, dá o curso de modelagem industrial, curso de corte e costura, curso de cuidado com pet. Então a gente vai vendo o que a gente pode ter de emprego lá. 16 mil pessoas formadas nesse caminho da capacitação, a gente tem mais de 6 mil pessoas empregadas, fora aqueles que querem empreender, etc. Aí um dia eu estava em Rio Preto, numa formatura dessa de caminhos da capacitação, e tem uma adolescente que chega para mim e diz assim: Tarcísio, meu sonho é ser engenheira e eu quero fazer o vestibular do ITA, eu quero entrar no ITA. Falei, poxa, legal, você quer entrar no ITA? Então faz o seguinte, me espera aqui, quando acabar essa formatura, eu vou bater um papo contigo. Acabou a formatura, eu fui conversar com ela. Então eu falei um pouco da minha experiência, né, desse negócio de prova do ITA, prova do IME, né? Eu tive a oportunidade de passar por isso. E eu falei para ela, olha, quais são os melhores cursos? Qual é a melhor bibliografia? Como é que você se prepara? São vestibulares que às vezes vale a pena, assim, você tentar mais de uma vez. Vamos supor, não passou no primeiro ano, faz o segundo ano, faz o terceiro ano. Esse tempo que você, em tese, está perdendo, você vai ganhar com uma formação de excelência, de altíssimo nível, que dá muita ferramenta, que abre muita porta. Eu digo que se prepara assim, isso me deu um estalo. Eu digo, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas questões de vez em quando do IME e do ITA na rede social, para mostrar o seguinte, para tirar aquele negócio que, poxa, essa prova é impossível, ela é muito difícil. Não, não é. Mas aquilo humilha a gente, você sabe. Não. Você ensina, mas ninguém consegue fazer com aquilo é igual o Sami, que também joga diploma faz as de perguntas que ele não sabe responder. Aí depois o Haddad não gosta dele, aí o Haddad não conseguiu fazer. Aquilo é o seguinte, o Haddad não consegue fazer muita coisa. Aquilo é o seguinte, aquilo é para mostrar principalmente de manhã, que a prova não é difícil, a prova é diferente. Isso é importante. Como ela é diferente, ela requer uma preparação diferente, só isso. E aí tem uma lógica de você perceber para onde a questão está te levando. Então, na verdade, é para desmistificar. Você resolve isso, tá vendo? É vir por aqui, é pensar nisso, dá para fazer. O que você mais gosta no executivo, em estar no executivo? Eu lembro que da outra vez que você veio aqui e você visitou o estado de São Paulo, você falou que tinha muita gente precisando, né? Eu lembro bem desse papo que a gente teve aqui. Você falou, pô, eu vejo muita gente necessitada. O que é mais legal, assim, de estar no executivo? Cara, o legal é fazer. Você entregar obra, fazer... eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui entregar apartamentos num negócio chamado Parque das Palafitas, lá em Santos, tá? E a gente foi entregar lá o Parque das Palafitas. Eu não sei se tem imagem do Parque das Palafitas aqui, mas é um negócio legal pra caramba. A gente foi lá entregar. Pessoas que saíram das Palafitas e estavam recebendo um apartamento. Aí teve uma senhora que estava recebendo um apartamento, ela veio falar comigo, ela começou a chorar e disse assim, Tarcísio, eu botei o melhor vestido meu para vir para essa entrega. Sabe por quê? Porque eu morava numa palafita. O chão do meu barraco aqui afundava, entendeu? Assim, eu cansei de conviver aqui com os ratos, com baratos. Os ratos comiam minhas coisas. A gente aqui não tinha dignidade nenhuma. As casas de alvenaria que estão para lá despejam o esgoto direto aqui. Então a gente às vezes não consegue comer por causa do cheiro. E de repente agora eu tenho esse apartamento que eu nunca imaginei que ia ter. Então isso não tem preço. A gente foi entregar apartamento outro dia em Cubatão. E eu entreguei o apartamento para o senhor, a gente estava tirando o pessoal da Vila Mantiqueira, que é um local de encosta. Entreguei o apartamento para ele e disse assim, Tarcísio, eu já fiquei soterrado aqui num deslizamento. E eu não morri pela graça de Deus. E esse cara está recebendo um apartamento, esse cara agora nunca mais vai passar por isso. Ele vai poder dormir tranquilo num dia de chuva, que ele sabe que não vai ficar soterrado. Então isso para nós não tem preço, isso é fazer de fato a diferença. É uma pessoa que às vezes está tendo uma cirurgia, porque a gente entrou com a tabela Suíça Paulista, a gente está acelerando isso, e a gente está conseguindo fazer a diferença, e a pessoa às vezes fica, puxa vida. Vou pegar aqui os hospitais que a gente entregou. Pega o Hospital de Franca, que a gente entregou semana passada. Visita o Hospital de Franca. Você vai ver o seguinte... Não fica devendo nada para o hospital particular algum. Aliás, as pessoas que vão ser atendidas lá vão ter um atendimento melhor do que em muito hospital particular. E você saber que o teu paciente do SUS vai ter um atendimento melhor do que em um hospital particular, isso não tem preço. Então isso é que realiza. E no final, isso aqui tudo passa, né? O poder passa, o mandato vai passar, vai acabar. A gente tem que fazer a diferença.
Quem gosta de brigar poder pelo poder é o PT. Por isso que não faz a diferença essa desgraça que está aí. Mas a gente gosta de fazer a diferença. A gente gosta de entregar. Executar. Agora tem muita bucha, né? Você pega, né? O Morgado trouxe aqui. São coisas pessoais, eu percebo. Eu também vou trazer as minhas aqui. Não, Cracolândia. Você mora lá na Zona Norte de São Paulo. Aí você pega taxista. Pega o cara que tá lá, 3 janelas do seu Moisés, que me leva aqui na Jovem Pan todos os dias, foi quebrada pela a gangue do... Estão quebrando vidro. Sim. E aí o que se faz? Tirou o cara do celular aqui que tava roubando na Paulista, o cara rouba na rua de trás. O que de efetivo dá para fazer? Bom, uma coisa é aumento de efetivo, aumento de tecnologia. Por exemplo, a gente está usando, contra a gangue do celular, agora a gente está usando drone. A gente está usando as câmeras de reconhecimento facial. As pessoas às vezes não sabem. A gente está enchendo a cidade de câmeras. E câmeras que estão rodando analíticos de inteligência artificial. Então, por exemplo, passa um carro numa via, eu estou vendo a placa do carro. Estou monitorando todas as placas de carro. E estou cruzando isso já com informação, por exemplo. Este carro tem indicação de roubo e furto? Se tiver, já gera um alerta e aquele carro vai ser abordado. Este carro, ele corresponde a este carro mesmo ou aquela placa é de um carro que está clonado? Opa, se for clonado, a gente já vai gerar um alerta. Esse carro a gente já cruza com CPF. Pode estar sendo conduzido por um condutor que é foragido da justiça, gera um alerta. Você compra um ingresso para uma partida de futebol hoje. Você compra com a biometria, a gente já usa essa biometria para cruzar com a base de dados criminal. Quando a pessoa chega no estádio, eu já sei quem são os foragidos que compraram ingresso. Quando ele chega na catraca, com o reconhecimento facial, eu sei se aquele foragido é aquele foragido e a gente já faz a abordagem. Eu estou com as câmeras de reconhecimento facial agora nas estações de metrô, nas estações de trem, para melhorar a segurança. Então a gente está, como eu falei, 1.480 pessoas que roubavam celular, quebrando vidro e de bicicleta foram presas recentemente. Mas aí solto, né? Qual é o problema? Opa, a gente já chegou a prender o mesmo criminoso, o mesmo ladrão de celular 35 vezes. Caramba! 35 vezes. vezes. Ele ainda está solto, capaz. Então, assim, você leva esse cara é solto na audiência de custódia. A gente ainda não tem uma visão mais rígida com relação à reincidência criminal. E o cara que é reincidente, quanto mais, ele continua tendo benefícios quando chegam nessas audiências de custódia. Então, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar investindo em tecnologia, aumentando efetivo, combatendo esses crimes, porque isso aborrece a gente. A gente sabe, um cidadão que está lá trabalhando no Uber, que está lá trabalhando no táxi, né, que usa lá precisa usar o celular até para poder pegar o cliente. Tem o celular roubado de uma forma agressiva, que assusta, que machuca, né? que constrange, que no final das contas traz ali até uma questão psicológica. É ruim. A gente precisa combater isso. Nós vamos enfrentar isso com toda a energia que for possível. Vamos continuar aumentando efetivo, investindo cada vez mais tecnologia, tornando a vida desses caras cada vez mais difícil. Mas a lei tem que ser mais dura. Tem que ser mais dura, porque quando você fala em enfrentamento do crime, é um conjunto de coisas. Não é só a ação do policial na rua, não é só a tecnologia, é também a legislação. Boa. Deixa eu só fazer um break para a rede de rádio. Tarcísio está aqui com a gente, batendo um papo. Mande sua pergunta, @programa Pânico. Eu, evidentemente, não vou fazer sua pergunta, que nós temos perguntas muito melhores. Você guarda a nossa audiência. Você continue acompanhando o programa, que a audiência está muito boa. Tarcísio GDF é a rede social do governador de São Paulo. Vai lá, Reginaldinho. Tu quer fazer, majestade? Tem uma pergunta? Quer fazer uma pergunta aqui pro governador? Manda bala aqui, ó. Vai lá, não, faz aqui na do Morgadinho. Olha lá. Ô, governador, não sei se compete ao senhor isso, mas eu sou motorista de aplicativo. E tá difícil demais de andar em São Paulo, seja por obra, seja por trânsito. Eu queria saber se não tem um projeto para mudar esse rodízio de São Paulo. Porque esse rodízio já não funciona mais. Eu acho assim que o rodízio teria que ser... Naquele dia você não roda. Em qualquer lugar de São Paulo. Porque eu moro em Carapicuíba. Então eu posso ir em Osasco, posso ficar aqui o radar tá ali, o pessoal fica tudo aqui. Quando dá 10 horas, todo mundo entra. Entendeu? Então se fosse o dia todo, eu não ligo de perder um dia de trabalho para melhorar o transporte que seja. Não tem algum projeto nesse sentido? Olha, a gente tem que sempre aprimorar, sempre pensar nos projetos. Eu acho que são sugestões que a gente precisa levar em consideração para melhorar a mobilidade. Daquilo que nos cabe, a gente está tentando melhorar o transporte coletivo. Então, por isso que a gente está fazendo mais linhas de trem, mais linhas de metrô.
Observe que a gente está entregando a linha 6 agora para atender a Zona Norte, né, para fazer a ligação da Brasilândia com o centro. Há quanto tempo a Zona Norte não era atendida por uma linha de trem? Desde a linha 1, né, desde a linha que liga Santana ao Jabaquara. Então a gente precisa mais linhas. A gente agora está começando a projetar as linhas que vão ser circulares. Então a gente sempre fez muitas linhas que tem como destino final o centro. A gente quer fazer as linhas que vão interconectar as outras linhas. É o caso da 14, por exemplo, que está projetada e que vai ligar o ABC a Guarulhos, então ela vai cruzar as linhas de trem que hoje cortam a Zona Leste de São Paulo. É o caso da linha 23, né, que vai atender, por exemplo, Carapicuíba, Osasco, Cotia, que vai fazer todo esse contorno e vai chegar lá no Tatuapé, na Zona Leste. É o caso da linha 25. A gente está projetando uma linha para ligar Diadema, a linha 20, para fazer essa ligação de Diadema com a linha do ABC. Então, para distribuir melhor os passageiros nas nossas linhas de trem e metrô. Tem um negócio que a gente está procurando fazer. É comum você ver estações de trem lotadas, né? Estação muito lotada. E as pessoas às vezes não sabem por quê. Por que o transporte ferroviário às vezes não é eficiente? Porque a comunicação, o sistema de comunicação é ineficiente. O sistema de comunicação é antigo. O sistema que faz a liberação e despacho dos trens. Isso faz com que a distância entre trens seja grande, o que a gente chama de headway, né? A gente trabalha aqui em São Paulo com headways no sistema ferroviário de 6,5, 7 minutos. A gente pode diminuir isso para 2,5. Isso é investimento em sistema de comunicações. Aí eu estou falando de placas, eu estou falando de software, né? E esse investimento está sendo feito agora, para que a gente possa realmente diminuir esse intervalo entre trens e aí ter maior fluidez. Então, tudo que a gente pode fazer em termos de transporte coletivo está sendo projetado, pensado e, obviamente, revisitar essa questão de rodízio é uma questão importante. Eu acho que a gente tem que sentar, e aí não cabe só a nós, cabe à prefeitura, né, para a gente ver como é que a gente pode ainda melhorar a mobilidade, que de fato veja, são 22 milhões de pessoas na nossa região metropolitana. Né, e muita gente usando o carro, né, precisando se locomover, chegar ao trabalho. O sistema de transporte, por mais que seja o maior do Brasil, um dos maiores da América Latina, ainda não é suficiente. Então, revisitar isso é fundamental, sim. E quanto à privatização, né? Uma das questões era a linha azul. Como que ficou essas questões de privatização do metrô aí? A gente está observando isso. Hoje, o que acontece? Um ponto de risco que a gente tem que ter evitar a concentração de mercado em poucas empresas. Então, quando você pensa nos operadores de mobilidade, quem são eles? Eu tenho hoje a Motiva, que está lá com a linha 8 e 9, com a linha 5, com a linha 4. Eu tenho o pessoal da Comporte, que está com a 11, 12 e 13, e com a 7, porque está fazendo trem Intercidades Campinas, São Paulo. Quando a gente pensa, se eu fizesse um leilão, quem viria para cá? Eu tenho a chance de trazer um novo operador, trazer um estrangeiro ou não? E aí, você não pode fazer também uma concessão, uma privatização por fazer. Você tem que fazer para garantir que o serviço vai melhorar. E aí a gente está com a preocupação de concentrar o mercado em poucos operadores, e isso acaba sendo um problema. Eu tenho visto o metrô investindo bastante. O metrô tem uma equipe extremamente profissional. O metrô tem a melhor equipe de engenheiros ferroviários do Brasil, não tenha dúvida disso. A turma é muito competente, muito profissional, está realizando um bom trabalho, então por hora a gente não pensa em fazer a concessão mais das linhas do metrô. Governador, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, esteve nesse maravilhoso programa e quando foi falar do senhor, elogiou, mas fez uma ponderação negativa, que o senhor não recebe os prefeitos que vão lá, não combater, não faz política, fazer reunião. Que tem que fazer mais Você ali. só quer fazer obra e fazer Você só quer trabalhar. E dentro disso, queria saber como tá que bravo com você, hein? Experiência. Não, tá bravo. Eu acho que teve alguém que ele pediu para receber, você não tinha tempo. Como que é isso? Qual que é a dificuldade? É chato ser governador e ter que ficar resolvendo essas coisas, tendo essas reuniões, esses cafezinhos? É a pior parte do seu dia? O celular não pega lá no metrô. Na verdade, eu não sei se vocês viram os comentários da declaração do Valdemar. Não vi. Aqui. Não. Foram ótimos. A gente assim. não lê comentário. Eles falam muito mal da gente. Só mete o pau. Elogio. A gente não lembra. Foram maravilhosos. E aí logo depois o pessoal disse assim, Tarcísio, o Valdemar falou isso de você. Eu falei, pô, ele fez propaganda positiva para mim. Exato. Os comentários eram ótimos, né? Todos a meu favor. Não, na verdade não. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Você tem que, obviamente, dar conta de
da parte administrativa, da parte da execução, e tem que, obviamente, fazer a parte política também. Eu gasto bastante energia, é verdade, nas questões de gestão. Mergulho a fundo em cada coisa, em cada detalhe de cada coisa. Eu não pego a informação superficial, eu gosto de mergulhar no detalhe, eu gosto de acompanhar de perto tudo que está acontecendo, ter o máximo de informação em cima de cada política pública. Então, eu sou uma pessoa que conheço muito bem o governo, o que está acontecendo, o que cada área está fazendo, porque eu participo, eu vivo o dia a dia isso, e obviamente a gente procura também atender todo mundo. Você vê, a gente está indo para a 10ª caravana 3D, que são as caravanas que a gente faz, tem esse nome 3D porque é diálogo, dignidade e desenvolvimento. A gente faz aí com as prefeituras, procurando entender o problema dos prefeitos, procurando levar recursos. Somos o governo que mais entregou recursos para prefeitos, em toda a história. Para você ter uma ideia, em primeiro ano de mandato, normalmente, na média, se mandava 2 bi e meio para os municípios. No nosso primeiro ano de mandato, a gente mandou 4,8. No segundo ano, 8,9. Foi o melhor segundo ano de mandato da história. E o ano que mais se mandou recurso para prefeito foi ano passado, 9,6 bi. A gente aumentou muito o custeio para a saúde, por exemplo, e são coisas que às vezes são internalizadas, às vezes o município não saca que está recebendo. Mas quer ver uma coisa? Os municípios de São Paulo recebiam para atenção básica em saúde R$4 per capita. Hoje recebem de 10 a 40, a depender da vulnerabilidade do município, da situação do município. Esse recurso que a gente repassa, ele tem 2 componentes, uma fixa e outra variável. E a variável é recebida mediante cumprimento de meta. Então, ele tem que melhorar o pré-natal, porque quem melhora o pré-natal diminui a mortalidade infantil. Ele tem que melhorar a cobertura de vacinação. A gente estava com algumas vacinas com cobertura muito baixa e essa cobertura melhorou. Ele tem que fazer o controle do diabetes, o controle da hipertensão, porque se você controla diabetes e hipertensão, você evita aquelas internações graves. Ele tem que fazer aí o acompanhamento, né, e os exames de monitoramento do câncer de colo de útero, do câncer de mama, porque se você faz diagnóstico precoce, você tem bom prognóstico. E aí, quando o cara cumpre essas metas, ele recebe mais dinheiro. Entendi. Tem que fazer o trabalho de casa. Tem que fazer o trabalho de casa. A gente trouxe os prefeitos para trabalhar junto na alfabetização na idade certa. Então, a gente compartilhou material didático, a gente compartilhou ferramenta, compartilhou software, a gente treinou 62 mil professores municipais, a gente desenvolveu material em conjunto, a gente deu premiação em dinheiro para os municípios de melhor performance. Então, a gente procura trabalhar junto, estamos atendendo as demandas, temos um clima bom, o clima político está bom, está legal. Estamos sendo muito bem recebidos nos municípios onde a gente está indo. E, claro, fazendo as agendas, tem a limitação de tempo, porque, como eu falei, mergulha muito na agenda aqui, mergulha muito na agenda ali, mas quem pede agenda vem. Eu não deixo de atender ninguém. Quando a pessoa vai no palácio, eu digo às vezes, não consigo atender agora, mas me espero que você vai ser atendido. Às vezes eu termino meus atendimentos 2 horas da manhã, mas eu vou atender. Mas você é brabo na reunião. Não, o que acontece é o seguinte. É brabo. Diz que você é brabo. Sério? E fala muito alto na reunião. Diz que a reunião... Ele é brabo. O Paulo abaixa a cabeça. Pior que a reunião da Paulinha. A gente... Não. É pior que aqui? Pior que a reunião dele. Ele leva o martelinho, o martelinho na reunião. Diz que a reunião com ele é complicada. Não tem papinho. É isso mesmo, Tarcísio? Tem que estar preparado para a reunião. Se não estudou, você não sabe responder a equação. Mas às vezes acontece, por exemplo, já houve situação de eu estar lá... E até apareceu um prefeito e diz, você queria despachar esse projeto, estou atendendo aqui, espera um pouco que eu vou te atender. Fui começar a atender o cara 1h30 da manhã. Ele me traz o projeto, meu sonho era fazer esse projeto aqui. Eu digo, beleza, vamos fazer. Quanto é que custa? Não sabe. Custa 12 milhões. Eu digo, então vamos olhar aqui, vamos abrir o projeto. Mas olha só, você não faz imprimação em pintura de ligação, você vai fazer um ou outro. Então já tira a pintura de ligação, que é só imprimação. A sua drenagem aqui está mal dimensionada. Vamos corrigir isso aqui. O seu pavimento aqui também está mal dimensionado. Vamos corrigir. Aí quando você chega à conclusão, no final da reunião, que aquele projeto não custa 12, custa 6. E aí, eu vou te liberar 6 milhões pra gente fazer isso aqui. E tá pronto, viu? Liberamos 6, tá pronto, resolveu e vê que os 6 era suficiente. Faz a conta, né? Então são essas coisas. Pega a lousa e faz igual a equação. A gente gosta de ir no detalhe. E outra coisa, a memória é boa. Então, quando o cara me dá um dado, me dá um número, me dá uma data, eu gravo. Na próxima reunião, eu controlo. E aí? Quando é que vai inaugurar? Tal data. Eu falei, não, mas você tinha me dito na reunião passada que era tal data. Gaguejou. Você está botando mais prazo por quê? O que aconteceu? Qual é o problema? Você acompanhou? Qual é o problema? Não, negativo, isso aqui. Então, eu cobro. Mas sabe por que Mas você sabe que esse é um papel da liderança. Sim. O líder é igual a mãe. A mãe é exigente, a mãe cobra, não é isso? A mãe cobra. A
A mãe cobra bastante. Você, primeiro, só cobra de quem pode te oferecer resultado. Você exige de quem pode te dar. Então, eu procuro selecionar bem a equipe, porque eu sei que essas pessoas podem me entregar o melhor resultado. Por isso que eu cobro muito. Eu cobro muito porque eu sei que eles têm para dar. Da equipe, né? E segundo, a mãe cobra, mas a mãe cuida também. A mãe, ela exige, mas ela cuida. E quando precisa dar uma chinelada assim, também, né? De vez em quando precisa. Ô, Tarcísio, e quando acontece uma coisa dessa, o cara chega lá e fala, é 12 milhões para fazer isso aqui, você fala, não, é 6. Como que você administra essa questão? Porque a gente sabe, né, que acontece às vezes superfatura, a gente não sabe como administrar, porque assim, você tá lá, você tem o seu know-how, você sabe dessas coisas, mas quando saber quando estão querendo superfaturar, ou às vezes o cara não é bom mesmo e, precisa você ir lá refazer esses custos. Por isso que tem que ter time, né? E o time está orientado a fazer isso. Eu procurei trabalhar com os melhores. Só para você ter uma ideia, tinha uma determinada obra aí, há tempos atrás, e a gente herdou isso, estava orçada por 250 milhões. E a gente, não, essa obra não custa isso. O nosso diretor DR refez o projeto, a obra saiu por 50 milhões, nós contratamos e executamos. Sim. Por 50 milhões. Uma obra que era 250. Então, e a gente trouxe gente muito séria, muito experiente. Você pega o seguinte, eu vou citar o exemplo. O cara do FDE, que cuida de toda a infraestrutura da educação, da SEDUC, esse cara já fez 4.000 obras de reforma de escola, é um engenheiro graduado no ITA. Então a gente trouxe gente boa para cá. Uhum. Se pegar aí outros quadros nossos, são quadros de ponta. O Rafael Benini é genial nas estruturações de projeto que ele faz. A Natália é muito densa. Talvez seja a pessoa no Brasil que mais entenda da área de regulação. Né? Uma pessoa que é advogada, contadora e engenheira. Mestre, doutor e agora está terminando pós-doutorado. Então, a gente procurou se cercar de gente muito boa, justamente para olhar e mergulhar em cada um desses projetos e saber exatamente o que a gente está fazendo. Né? Tem várias áreas, a gente tem o suporte de especialistas. A gente faz, na área de educação, a gente tem um Conselho Estadual de Educação, mas a gente também se circunda de vários especialistas, né, com os melhores especialistas da área que nos dão suporte. A área da saúde é a mesma coisa. Tem uma turma da Faculdade de Medicina da USP que nos ajuda, a gente está vendo o que tem de melhor, a gente está avançando muito na questão da saúde digital, que é uma coisa que você ter uma ideia, hoje a maior parte dos atendimentos que a gente faz no sistema prisional são por telemedicina. Aliás, falar de sistema prisional, todas as estruturas náuticas que a gente está usando no nosso programa de turismo, que são construídas e instaladas nos municípios ribeirinhos, no município lá na beira do Tietê, do Rio Grande, do Paraná, estão sendo construídas no sistema prisional. O mobiliário das escolas está sendo construído no sistema prisional, que a gente está botando a turma para trabalhar aí também para dar resultado. Que legal. Tá vendo? Ô, Tarcísio, violão, nós temos aqui o tracking. O Samidana, nós temos o track das pesquisas. Sim. Já está dando pesquisa, você vai ganhar no primeiro turno. Sim, já tem pesquisa que está falando Já tem pesquisa que você vai levar no primeiro turno. É isso mesmo? Ou você vai ficar na humildade? Você vai segurar o jogo. Porque você está muito quietinho, você tá não está muito... não está caindo na casca de banana, Bola você só está no... Não fica nervoso. não fica nervoso, você está tranquilo. Assim, eu estou focado no trabalho, focado na entrega. Como eu falei, a população de São Paulo me deu um mandato. Esse mandato acaba no final do ano, eu tenho que governar. Se você pegar a minha rede social, é só trabalho. Todo dia a gente está entregando alguma coisa em algum lugar. Se você pegar do meu principal adversário, é só lamúria, lamentação. Me lembra um personagem de desenho animado que tinha antigamente? A hiena. A hiena, que falava assim, vida, céus, azar, só reclamava. Né? Então, enquanto uns reclamam, a gente trabalha, a gente entrega. E nós não tem tempo para ficar nessa lamúria, nesse negócio, tem que entregar. Domingo eu estava entregando lá o investimento da prainha, que a gente vai revitalizar a prainha do Riacho Grande, lá em São Bernardo do Campo. E sábado a gente estava entregando título de propriedade em Heliópolis. Aí nós vamos ter toda a reforma do Hospital de Heliópolis, que já é um hospital antigo, que hoje está sob gestão do Albert Einstein. Aí fomos visitar a obra da Praça da Cidadania, lá em Heliópolis, que a gente vai fazer lá também toda a formação profissional das pessoas. Lá vai ter curso, né, de corte e costura, de moda e arte, de beleza e bem-estar, vai ter curso de administração, curso de gamers, curso, toda a formação de economia criativa nós vamos fazer lá também. Aí na quinta-feira a gente estava inaugurando o Hospital de Franca. Todo dia a gente tem uma entrega. Amanhã eu entrego 3 rodovias novas. Aí depois de amanhã eu entrego avenida, entrego obra.
E por aí vai, não para. Mas meio irresponsável, né, com a sua esposa, né? Porque final de semana você não passa com ela. O cara fica até Leva domingo junto. trabalhando, 1h da manhã. Até 2 da manhã. Ele põe ela pra trabalhar também. Semana passada, eu fui para Franca inaugurar o hospital, ela foi comigo para lá, depois eu fui para Cristais Paulista inaugurar a escola, ela foi para o Vale do Paraíba, percorreu 11 municípios para visitar todas as carretas do Caminhos da Capacitação. Ela já visitou mais de 300 municípios com formação profissional. Mas aqui ninguém tá todo mundo em alta rotação. Brincadeiras à parte, o que você acha da escala 6x1, então, já que é tão debatida, né? E alguns da direita também votaram a favor. Vamos lá, vamos pensar na questão com responsabilidade. Primeira coisa, é justo que o trabalhador fique mais tempo em casa com a família? Sim. Então, outro dia você está conversando com uma pessoa que trabalha de atendente no bar, ela diz, poxa, tudo que eu queria era passar um dia a mais com meu filho. É legal isso? É. A gente fica sensível com isso? Sem dúvida nenhuma. Só tem uma questão. Será que estão sendo honestos com esse trabalhador? Essa é a grande pergunta. Por quê? Se a gente consegue fazer com que ele fique mais um dia em casa e que ele receba a mesma coisa, ótimo, acho que está todo mundo favorável, ninguém é contra isso. O problema é que os 2 pontos principais que a gente precisa discutir no Brasil agora é produtividade e ajuste nas contas. E talvez esse ponto traga um problema para os dois, para a produtividade e para o ajuste nas contas. Porque quem garante que esse cara não vai ser demitido para que, já que tem que manter o salário, a empresa não contrate uma pessoa por um valor menor. Eu falei aqui. E aí a gente vai acabar prejudicando aquela pessoa que, em tese, está feliz porque vai ser beneficiada. Será que está sendo as pessoas, o governo, está sendo honesto com essa pessoa? Essa é a minha dúvida. Porque se você garante que essa pessoa vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, ótimo, todo mundo é a favor. O problema é, isso é possível? Essa pessoa não vai ser demitida? A gente não vai estar estimulando alguns movimentos de informalidade? Essa pessoa não vai, no final das contas, perder a proteção social? Eu acho que essas discussões têm que ser feitas com responsabilidade, porque, vamos lá, se você tem um grande movimento de especialistas dizendo, olha, isso não vai dar certo. Quem gera emprego está dizendo, olha, isso vai prejudicar, eu vou ter que rever minhas contas, eu vou ter que demitir, eu não vou dar conta. No final, eu estou querendo que a pessoa passe mais tempo com a família, mas aí ela vai ter que fazer um bico, porque a massa salarial vai cair e ela vai ter que trabalhar aquele dia de folga em outro lugar para poder manter o mesmo poder de compra. A gente está falando que isso pode causar inflação. Então, assim, tem uma série de coisas que precisavam ser vistas que eu não sei se estão sendo vistas com a responsabilidade que precisavam. Não seria isso é Brasília, né? Brasília, né? Isso é um desespero de ganhar eleição. Exatamente. Estão fazendo tudo para ganhar eleição, como se não houvesse o dia depois de amanhã. Porque senão, as pessoas... O que acontece? Senão vai vir uma conta para esse cara enorme. Porque a discussão não é feita com responsabilidade. Eu sei, mas às vezes você vota, às vezes, num candidato, porque você fala assim, esse cara é sério, não vai deixar passar coisa qualquer. Não, mas vai passar de qualquer jeito, Sérgio. Então, o problema é esse. Não, cara, então, não tem o problema é que vai ficar refém do sistema, né? O tempo inteiro. O cara precisa de voto. Então, mas você não acha que o cara, quando vai para Brasília... Brasília é outro país. Esses caras é outro país, é outra grana, é outro sistema de saúde. É aquele. Macallen, o uísque. Porra, é maravilhoso. A Brasília é. Puta, não é esse. Magre de pato. Não é aqui. É a Disney. O vidro não quebra. Você não acha que o cara, quando ele vai para Brasília, ele muda? O político, quando vai para Brasília, ele é outra pessoa? É um outro uísque, é uma outra. Eu acho que é o seguinte. Sim, não. Acho que algumas pessoas, sim, elas se desconectam das pessoas. Talvez o grande problema da classe política hoje é a desconexão das pessoas. Isso que eu estou falando. É isso aí. E é por isso que, às vezes, você tem uma ponderação, como foi feita aqui, que você citou. E esse é um problema da velha política. É muita preocupação com o próprio círculo e a falta de conexão com a pessoa que está na ponta. Esse é o grande problema. E se você não enxerga aquela pessoa que está na ponta, que é objeto do seu trabalho, você está morto, você está fora, você não vai entregar resultado. A gente acaba tendo que ser... A gente precisa ser pautado pela dor das pessoas. Que problema eu tenho para resolver? Que você está numa função aqui, você é uma espécie de síndico, é isso. E esse tempo também vai passar. Então, o que você vai deixar de legar? Porque isso aqui não vai durar para sempre. E hoje é uma desconexão absoluta. Hoje, a gente não tem capacidade de estabelecer uma visão consensual em cima dos grandes problemas brasileiros. Nós estamos indo com uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial esse ano. E quais são os grandes projetos que estão na mesa? É isso que a gente tem que se perguntar.
Talvez a última vez que se estabeleceu uma visão de consenso sobre alguma coisa tenha sido no Plano Real. Ali nós tínhamos um grande problema para resolver, o problema da hiperinflação. A turma se juntou e resolveu o problema da hiperinflação. Mas depois disso, o que nós fizemos? Pô, nós temos grandes oportunidades foi o PT, pela frente. O PT está aí há 30 anos. É por isso que a gente está afundando. É por isso que a gente empobrece em relação aos nossos pares. Em termos de renda per capita, o Brasil está crescendo. Por que o Paraguai está crescendo 7 pontos percentuais por ano? Diminuiu a burocracia, diminuiu a carga tributária, aqui a gente só aumenta gasto. Exato. Olha o resultado das estatais. Olha o resultado das contas públicas. Eles estão gastando como se não houvesse o dia depois de amanhã e essa conta vai chegar. Olha a crise fiscal que vai ficar, olha a bomba fiscal que está sendo armada aí. E se perdeu a capacidade de se organizar a política. Os partidos não têm mais essa capacidade. Quando você desorganiza a política, você desorganiza as instituições. Não se discutem várias coisas. Por exemplo, quanto que o judiciário representa do gasto primário? E aí, eu não me refiro à conta de salário, penduricário, nada disso não. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando das decisões judiciais que, por conta das liberdades interpretativas, aumentam o custo de uma série de coisas. E quando é que a gente vai discutir isso? Quando é que a gente vai discutir uma série de... Como é que a gente vai aproveitar, por exemplo, os nossos potenciais? O potencial da biotecnologia, da transição energética, o potencial da economia do conhecimento. Quando se fala em economia do conhecimento, o que se pensa? Puxa, o Brasil está recebendo muito investimento em data center. Que legal, então vamos criar todos os incentivos tributários do mundo para a gente ter mais data center. Beleza. Data center é investimento em real estate, é investimento em construção civil. Você vai lá armazenar data e vai exportar energia. Então você vai dar benefício para caramba para exportar energia e não trazer nada de valor. E aí você não está discutindo computação de alto desempenho, você não está discutindo computação quântica, você não está discutindo treinamento de inteligência artificial. Não vai ficar nada aqui. Então tem uma miopia em termos de formulação de política. Pô, a gente está sofrendo de novo com a guerra do Irã, com o choque do petróleo. Sendo que nós somos o país do etanol. E há 50 anos atrás se pensou o pró-álcool. E o que a gente evoluiu? Nada. Quer dizer, a gente é autossuficiente na produção de petróleo, a gente não tem refino, aí importa óleo diesel, porque os caras iam fazer a refinaria, mas roubaram o dinheiro todo das refinarias, né? Porque os caras gostam de roubar, roubaram tudo. Aí nós não temos refino, estamos aí sofrendo com crise do petróleo de novo. Tendo etanol, e do etanol você tira o biogás, tira biometano, você tira combustível sustentável de aviação, você tira hidrogênio a partir da reforma do etanol, você faz tudo. E a gente não aproveita essa oportunidade, não desenvolve isso. E a gente continua sofrendo. Então, não faz sentido. O Brasil está muito mal cuidado. Mas não tem um interesse oculto aí, governador, que nós temos visto escândalos de corrupção muito grandes. Eu acho que o caso do Banco Master mostra isso, mas um outro caso é a situação da Refit, que aí realmente mérito do Estado de São Paulo, que lá atrás, em 2025, na Poço de Lobato já fez ali. O senhor deixou de participar de um evento em maio de 2025 porque eu imagino que houve essa percepção ali do problema, da corrupção intrínseca. No entanto, outras autoridades, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira, fizeram essa ponte e por assim vai. Nós temos muito dessa estrutura política cooptada por empresas e grupos que tiram bastante proveito. Como combater isso? Qual que é a solução que o senhor vê mais? Como que o senhor está tentando fazer isso aqui em São Paulo? Olha, é a velha política. Se o foco não estiver na pessoa, a gente nunca vai resolver isso. Veja aqui em São Paulo. Quantas secretarias foram indicadas pelo parlamento ou por partido político? Nenhuma. Quantos reguladores, dirigentes de agência reguladora foram indicados por parlamentares, pelo partido, tem que indicar esse aqui? Ninguém. Aqui a gente teve uma preocupação técnica, então eu vou fazer a política de outra forma. E o parlamento aqui entendeu isso, e a relação que a gente desenvolveu foi ótima, foi uma relação republicana. Olha, eu vou tornar vocês sócios das entregas. Se eu tiver um bom time, eu entrego mais, eu entrego muito. Você vai ser sócio, eu vou te atribuir a responsabilidade e o mérito dessa entrega. Você vai entregar comigo. Nós temos algumas coisas que são ousadas, eu quero que vocês acreditem em mim, porque o resultado vai aparecer lá na frente. Quantas reuniões nós fizemos com as bancadas inteiras, e não só com líderes, para que todo mundo soubesse o que a gente estava fazendo. Olha, aposta nisso que nós vamos universalizar o saneamento. Aposta nisso, aposta na desvinculação de receita, porque com a desvinculação de receita eu vou criar a tabela Suíça Paulista e eu vou fazer muito mais cirurgia do que eu faço. Você vai ser sócio dessa entrega. E os parlamentares acreditaram nisso. O que vai acontecer?
eu tenho certeza que dos parlamentares que nós temos, a taxa de sucesso, a taxa de volta vai ser grande. Eles vão se reeleger, porque eles participaram de todos os sucessos e as entregas do governo do Estado. Então, acho que a gente vai ter aí um grande êxito, uma grande taxa de sucesso em função dessa participação. Eles entenderam como é importante a gente focar no cidadão e focar no resultado. Então, uma forma nova. E aí é uma questão de, vamos dizer, de mudança de cultura. Nós conseguimos fazer essa mudança de cultura aqui em São Paulo. E não aceitar determinadas coisas. Sabe quantas vezes teve reunião com o Vorcaro aqui em São Paulo? Nunca. Nenhuma. Aí, qual foi o investimento que o Fundo de Pensão de São Paulo, que a Previcon ou a SPPrev fez em CDBs do Master? Zero. Nenhum. Então, a gente está absolutamente tranquilo com relação a isso, e isso não tem preço. Boa. E a gente não pode transigir com determinadas coisas. Eu era aluno do IME, e uma vez eu assisti uma palestra com um aluno de graduação. E essa palestra foi do Antônio Hermílio de Moraes, há muitos anos atrás. E ele disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse o seguinte: o clube da corrupção te quer de sócio, e uma vez sócio, sempre sócio. Então você não pode se tornar sócio do clube da corrupção. Boa. E como governador, essa questão da cultura, de mudarem a cultura aqui em São Paulo, vocês conseguiram perfeitamente, porque o povo já gosta tanto do senhor que nem sabe mais, nem liga mais que o senhor é carioca. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a questão da tecnologia a serviço da segurança, isso realmente, assim, foi uma revolução aqui em São Paulo. Deu super certo, tal, e tudo mais. Só que às vezes, nas ruas a gente passa aí, e policiais mesmo vêm falar com a gente, falam assim: pô, pede pro governador ou pede pra qualquer político dar uma força pra gente, porque as delegacias estão meio mais ou menos. Pessoal que fez aí, sei lá, concurso não foi chamado ainda, essas coisas todas. Tem que levar o próprio notebook. Então, tem que levar até o próprio café. Num curto espaço de tempo, o que a gente tem aí de benefícios ou melhorias para os policiais? Veja, é uma questão que é paulatina, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. Observe o seguinte: a gente reformou mais de 200 delegacias. Eu consigo reformar todas? Não, difícil. Ao mesmo tempo não. Então a gente, recentemente, né, a gente inaugurou um novo centro de polícia judiciária em Bauru. Inauguramos o novo EML lá, fizemos a cidade da Polícia Civil em São Bernardo do Campo. Eu estou pegando algumas coisas aqui, rapidamente, que a gente fez recentemente, né? Então, nós estamos reabrindo IMLs, reabrindo delegacias. Quando eu tive agora até em Bauru, e o seccional falava comigo o seguinte: olha, você não sabe o reforço que a gente teve com o pessoal, como foi importante esse oxigênio. Nós fizemos os 2 maiores concursos da história da Polícia Civil. Nós fizemos um concurso para 4.017 policiais, depois nós fizemos um concurso para 3.500 policiais. Então, são 7.517 policiais de 24 para cá, em 2 concursos. A gente está fazendo um concurso para a Polícia Penal agora, 1.100 policiais. Quando a gente pega as 3 polícias juntas, foram 17 mil policiais incorporados até aqui. Nós temos mais 5 mil policiais em formação, né, que já foram aprovados em concurso e estão nas escolas de formação. Semana que vem, eu coloco à disposição da sociedade mais 1.014 policiais militares, soldados policiais militares, que vão terminar seu período de formação e que vão estar à disposição da sociedade. Adquirimos 4.000 viaturas, fizemos um investimento em tecnologia. Agora, tem um passivo que é muito grande. Sim. É óbvio que quando você vai para uma cidade, vê uma delegacia que não está legal, uma viatura que não está legal, às vezes um comando de policiamento ou um batalhão que não está legal, você fica chateado. Sim. E aí a gente precisa, obviamente, se mover na direção de arrumar a infraestrutura. Agora, é paulatino. Sim. Você quer ver uma coisa? Vou pegar as escolas. A gente chegou aqui em São Paulo, 5.128 escolas. Sabe quantas tinham ar-condicionado? Ar-condicionado. 9. Putz. Sabe quanto é que tem hoje? 1.100. Sabe quanto é que vai ter no final do ano? 1.500. Eu queria ter 5.128. Agora a gente está fazendo por rodada por rodada. Cada rodada a gente investe 400 milhões de reais. Então esse ano eu tenho 400 milhões de reais programados de investimento. E aí eu chego às 1.500. Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ao longo do tempo, se a política tiver continuidade, a gente vai ter ar-condicionado nas 5.128. Centro Paula Souza estava caindo aos pedaços. Esse ano eu estou investindo 600 milhões de reais na infraestrutura do Paula Souza. Quero investir mais. Vou ver o plano de carreira dos professores do Paula Souza. Então são uma série de coisas que a gente tem que fazer paulatinamente. E aí, quais são os limites?
O limite sempre, a baliza é orçamentária. Então você pega o seguinte, nós demos 20,2% de aumento para os policiais no primeiro ano de mandato, 5% em 2025, 10% esse ano, 32,5% nesses anos. Cada ponto percentual é uma pancada. Né? Quanto é que custa o aumento? Custa 350 milhões de reais por ponto percentual. Então, quando você dá um aumento, como nós demos esse ano, de 10%, você acrescenta na sua despesa de pessoal 3,5 bi. Então, aí a gente tem que ter a responsabilidade. Porque eu tenho que manter um patamar de despesa de pessoal também para manter o estoque de investimento que nós temos. Porque senão você quebra o Estado. Então, esse equilíbrio que nós temos que ter. De ir reforçando, de ir trazendo as melhorias, mas ao mesmo tempo não deixar o Estado padecer, não prejudicar as contas do Estado. Diz que funcionário do Estado vai ser 5x3. Ele bolou agora. Vai ter mais um? 4x3. Vai ter mais um dia? Ah, tá. Fiquei pensando, falei, como é que funciona? Tá certo, resolveu, vai criar mais um dia. Criar mais um dia resolve. É 4x3? Hoje é 7x0. Não. Opa, aí, Não. A equipe dele ali feliz. É 6x1. Certo? Aquela turma ali é 7x0. É 7x0? E O pessoal eles chorando, lacrimejando. É 7x0. Olha a empolgação da turma. Não, essa não dá nem um dia. Aqui é domingo, ontem a gente estava trabalhando. Lógico. Como é que... Todo dia. Mas como é que é 6x1? Não, aqui é... Não, eu estou dizendo lá, funcionário público. Na CLT. Não, é 5x2. Na CLT porque funciona. Não, então, o mas servidor tem uma como é que jornada de funciona? 40 horas, né? Então, mas vai mudar? Estabilidade do emprego. Não muda? É o quê? 5x2? Os caras aqui não vão bem. Tem a jornada de 40 horas. E tem outras jornadas que são diferentes. Tem jornada de 20, tem jornada de 40. Dependendo da função que a pessoa E tem que atender o celular do Tarcísio quando ele liga também. Né? Liga de 24 horas, madrugada. ligou lá, me atende aí. Ele liga de madrugada? Que inferno. Ele e o Sami. Manda mensagem, secretários. Eu lembro quando a gente foi lá no... Era a Enel. O cara falou, nem chega perto do palácio. Pergunta ao fuzil. Não o governador podia. tá... Mas com razão, né? É Pelo assim amor de Deus. sempre. Eu tô me interessando mais em fazer entrevista ali, ó. Pode vir amanhã. Lá a turma conta. Lá a turma Os conta. secretários sofrem, né? Porque que acontece? Eu dou um pouco. Então, e à noite eu vou fazendo rescaldo. Inclusive eu assisto o Pânico, eu tava falando, assisto o Pânico todo dia, mas eu assisto à noite, eu não assisto durante o dia que não dá. Não, agora já tiraram do ar. Já. Por Já quê? acabou. Não sei. Tem que ser no YouTube. Foi no YouTube. Ó, Outro time, pô. tá bravo. Aí que acontece? É o horário que eu tenho para assistir, senão eu não consigo assistir. Mas tem Vai no colocar YouTube, de volta. Tem no YouTube. E eu fico vendo lá, fazendo o rescaldo das notícias, vendo o que aconteceu no dia. Toda vez que aparece alguma coisa, eu mando pro secretário. Ó, isso aqui, ó, aconteceu tal coisa. Toma providência, etc. Vamos ver isso aqui. Amanhã eu quero uma resposta disso. Me vê o que aconteceu aqui. E às vezes eu mando a mensagem 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Então eu estou mandando e aí a turma vai me respondendo também. Não necessariamente na hora que eu mando, às vezes de manhã. Tem uns secretários que não dormem também, que aí já me respondem na hora. Ô Tarcísio, Neymar. Neymar tá bichado? É isso que a gente quer saber agora. Você que sabe. Esquece todo o resto. Não, ele viu a panturrilha do Neymar. Ele mexeu na panturrilha. E o Neymar? Você não mexeu na panturrilha. Que obra que você vai fazer ali para arrumar? Ele alongou o Neymar. Eu vou orar pelo Neymar. Porque também eu acho assim, aliás, uma coisa interessante, eu tenho andado bastante, aí toda vez que ando eu converso com a garotada, né? E aí eu pergunto assim, quem vai ser campeão esse ano? Quem vai ganhar? Aí o pessoal, Neymar, eles não falam nem Brasil. Mas é isso. Não falam incrível, Brasil, Neymar eles falam Neymar. Aliás, vocês viram ontem o jogo do Panamá? Quando acabou o jogo? Sim. Os caras tirando Tirando fotos, os jogadores. O Neymar ficou ali Até tirando o foto. juiz queria tirar foto. Ele foi lá para tirar foto. E aí é o seguinte, o que eu penso, né? O Neymar é gênio. Gênio. O gênio pode decidir uma partida numa fração de segundo. O gênio, numa bola, decide uma partida. Então é um cara que você tem que ter no grupo. Se vai jogar os 90 minutos, se vai entrar com titular, se não vai, se vai entrar no meio do segundo tempo, quando a gasolina do time adversário baixar. É um cara que, às vezes, num lance, ele resolve uma partida. Então, eu não abriria a mão do Neymar, não. Ô Tarcísio, obrigado por você ter vindo aqui. Porra, você sabe que a gente gosta de bater um papo com você, sempre é gostoso. Vai ter almoço na Dirce depois? Vamos na Dirce, lógico, por que não? O Sami vai pagar hoje. Hoje o Sami paga. Hoje Mas é rasca hoje. Open, é buffet à vontade. O Instagram do Tarcísio é Tarcísio GDF, tudo junto, Tarcísio GDF, para você seguir o governador. Obrigado, viu, Tarcísio? Valeu, gente, sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, Reginaldinho, faz o break.